As grandes crises pelas quais o Brasil passou ao longo de sua trajetória estiveram associadas a 4 fatores, ou isolados ou em conjunto, não é? E esses 4 fatores foram, em determinados momentos, a inflação, que termina chegando a um ponto de desorganizar a economia, uma crise cambial, ou seja, o país fica sem reservas, suspende os pagamentos, não pode mais importar, isso tem um impacto terrível na economia, na imagem do país. Em alguns momentos o país se desconectou do mundo por causa disso, em diferentes oportunidades, pelo menos desde a República para cá. O terceiro fator foi ligado à questão fiscal. A desorganização das finanças públicas levou, em pelo menos um momento, o país não ter condições de pagar a sua dívida interna. O Tesouro ficou inadimplente. Isso aconteceu logo depois da República, uma única vez e nunca mais, né? O que a gente tem visto é a política fiscal mal conduzida, gerando desperdícios, corrupção, contribuindo para pressões inflacionárias, né? Esses 3 fatores, quando eles atuam juntos por muito tempo, e sobretudo num passado em que o Brasil era institucionalmente menos forte, eles acabaram produzindo um ambiente de desorganização social, econômica e política que resultaram numa intervenção externa no sistema político, vale dizer, um golpe, que no período mais recente foi dado pelos militares, em outros períodos pelas oligarquias, né? O que eu quero dizer é que o Brasil evoluiu tanto do ponto de vista das instituições, das crenças da sociedade, de como a economia se organiza, de como os poderes se organizam. Tudo isso nos levou a um ponto em que esses 4 cavaleiros não mais atuarão. O Brasil está livre dele por um conjunto de circunstâncias, né, que até vale a pena esclarecer. Primeiro, por que a inflação não volta? A inflação não volta, primeiro porque o Brasil tem instrumentos hoje para combater a inflação que no meu tempo de ministro não tinha, né? Então tem a política fiscal, a política monetária, é uma questão de vontade política de usar, de adotar e ter coragem em alguns momentos de contrariar segmentos da opinião pública, visões de mundo e assim por diante. Por que isso? Porque inflação hoje derruba governo. O Brasil mudou. A sociedade brasileira se convenceu de que a inflação não presta, que a inflação é ruim. E essa convicção ela é muito mais intensa nos segmentos mais pobres do que dos não pobres, o que é também muito interessante, não é? Até porque foram os pobres que pagaram o preço maior dos efeitos da inflação elevada do passado. E por isso, deixar a inflação fugir do controle equivale a suicídio político. Porque a experiência brasileira mostra, em período recente, que todas as vezes que a inflação sobe e fica alta por muito tempo, a popularidade do presidente e do governo cai. E nós vimos agora nas manifestações de rua de junho por todo o país, as pessoas protestando contra o aumento dos preços, né? Então, inflação tem um componente político importante. Nós estamos vendo isso agora. A presidente Dilma, que tem uma visão do mundo, a meu ver, equivocada sobre a função do Banco Central, ela pôs na cabeça dela que a taxa de juros era o que ela quisesse e que ela tinha que enfrentar os banqueiros, que ela tinha que contentar os empresários. Ela pegou um Banco Central submisso, foi lá e mandou o Banco Central baixar a taxa de juros. Baixou a taxa de juros, ela foi para a televisão, falou mal dos bancos, bateu na mesa, começou a ser elogiada pelos empresários, começou a se vangloriar, né, dessa ideia de ter baixado a taxa de juros. O que aconteceu? A inflação voltou, porque aquela ação foi errada. A inflação voltou e começou a ameaçar o projeto político dela, que é o de reeleição. E o que ela fez? Deixou o Banco Central agir de novo, não é? O Banco Central reiniciou um ciclo de política monetária. O ano passado, né, a taxa de juros Selic já está em 10,5%, provavelmente vai para 11%. Tem gente que pensa que até mais. Então, aquela ideia que ela transmitiu de que, por força da sua determinação, a taxa de juro real, isto é, descontada a inflação, ia ser de 2% no governo dela, acabou, né? É porque ela virou neoliberal? Porque ela virou ortodoxa? Não, porque ela foi pragmática. Do contrário, ela corre o risco de perder a eleição. Então, essa é uma proteção que a sociedade brasileira tem hoje. Em segundo lugar,
a crise cambial também dificilmente vai ocorrer. Não é? Diferentemente do passado, a vulnerabilidade do Brasil a uma crise externa é muito menor. Em primeiro lugar, porque o país tem hoje taxa de câmbio flutuante. O que significa dizer, todas as vezes que as expectativas em relação ao país se alteram para pior, por exemplo, ou para melhor, né, a taxa de câmbio flutua ao sabor das visões de mundo, das percepções de risco, dos fluxos e assim por diante. Suponha que amanhã tem uma crise de confiança no governo e os investidores vão embora com o dinheiro. O que é que vai acontecer? A taxa de câmbio se deprecia, o câmbio se desvaloriza e a taxa de câmbio vai para 3, 4, seja o que for, o céu. Não é? Qual é a importância disso? É porque hoje metade do passivo externo brasileiro, isto é, quando você soma a dívida externa, os investimentos que os estrangeiros fazem no mercado de capitais do Brasil, os investimentos diretos em fábricas, em serviços, etc. Né? Isso hoje, metade desse passivo externo está denominada em reais. Então, quando vem um investidor e compra ações na Bolsa, aquele registro do seu investimento é feito em reais e não na moeda do seu país. Não é? O que significa dizer que, suponha que metade desse, como a gente falou, seja de investimento estrangeiro denominado em reais. Suponha que esse passivo externo seja, digamos, de 1 trilhão, 500 bilhões, não é? São de registros em reais. Se a taxa de câmbio, digamos, é 2, esses 500 bilhões de reais podem virar 250 bilhões de dólares para mandar para o exterior. Se a taxa de câmbio vai para 4, esses 500 viram só 125. Tá certo? Então, a taxa de câmbio reduz o valor da remessa. E, além do mais, o país tem hoje reservas internacionais, ou seja, dinheiro em caixa, aplicado em papéis do Tesouro Americano, basicamente, algo como 375 bilhões de dólares. E a dívida externa propriamente dita, isto é, aquela denominada em moeda estrangeira, é de 300 e poucos bilhões de dólares, 310, 320 bilhões de dólares. Portanto, o Brasil é um país credor internacional, tem mais dinheiro em caixa do que deve. Portanto, isso também é um sinal de confiança. Os investidores não vão sair deslocados aí correndo, porque eles sabem que o Banco Central tem bala, digamos assim, para intervir. E, finalmente, o mercado de capitais do Brasil, o mercado do sistema financeiro do Brasil, se sofisticou muito. Nós tivemos agora esse abalo, né, pela percepção de que a política monetária americana iria mudar. O dólar começou a subir, não é? O que o Banco Central fez? Ele começou a intervir no mercado de câmbio através de swaps e não do uso de reservas internacionais. Então, ele preservou as reservas e, através de derivativos, ele influencia as expectativas do mercado e evita que a taxa de câmbio fuja do controle para um nível incompatível com a necessidade de controlar a inflação, por exemplo. E, finalmente, na questão fiscal, como eu disse para você, só uma vez o Brasil não pagou a sua dívida interna. Portanto, isso não tem problema. Nem nos piores momentos do processo hiperinflacionário do Brasil, do passado, no tempo que eu estava lá, a dívida interna sempre foi paga. Né? Agora, no passado, como eu disse para você, esses 3 cavaleiros geravam o quarto. Dessa vez também não, né? O Brasil já tem democracia consolidada, o Brasil tem imprensa livre, o Brasil tem uma sociedade participante, não é? De grande vitalidade, e a democracia se tornou um valor para a sociedade brasileira. Você não encontra hoje no Brasil nenhum louco capaz de começar a defender a volta do regime militar. O que a gente quer agora é que a democracia se radicalize, com a reforma política, com a redução do potencial de sonegação, com a melhoria do funcionamento dos partidos, com maior seriedade na condução dos negócios do país, no governo, no Congresso e assim por diante. Né? Portanto, nenhum desses 4 está à vista. Né? A tendência do Brasil, portanto, é de cada vez mais se consolidar como um país relativamente imune às crises do passado. E foi isso que o senhor quis dizer quando, até, né, sobre o documentário que chama O Brasil Deu Certo e Agora, que, né, foi uma ideia sua e você que desenvolveu ele, foi isso que você quis dizer então com esse documentário? Na verdade é isso, sabe?
Aliás, as pessoas têm questionado como se o Brasil deu certo, com essa corrupção que está aí, com essa pobreza que está aí, não é? Com esses erros do governo que estão aí. O conceito de dar certo não é necessariamente que o Brasil ficou rico, não é isso. Não é? O mundo rico, como a gente conhece hoje, é um mundo que começou a se formar há 200 e poucos anos só. Certo? Durante milênios, o mundo foi pobre. Não é? O mundo foi pobre, sujeito a guerras, pestes, não é? A medicina era atrasada ou quase não existia. Por exemplo, a peste negra dizimou 1/3 da população da Europa. Certo? Então, desculpe.